Clint Eastwood começou a carreira fazendo pequenos papéis em filmes no final da década de 50. No meio dos anos 60 é que ele se destacou com a trilogia dos dólares de Sergio Leone, sendo eles Por um Punhado de Dólares de 64, Por uns Dólares a Mais de 65 e Três Homens em Conflito de 66. Com esses, ele fixou a imagem de homem misterioso de poucas palavras e muita ação em faroestes. Mas em seguida também fez vários papéis em filmes de ação como a série Dirty Harry e em 1971 já dirigiu seu primeiro filme, o que lhe deu o mérito de, além de ser um ator bem-sucedido, também se tornou um diretor muito respeitado. Na direção, possui 4 Oscars, 2 como melhor diretor e 2 como melhor filme. Bem-vindos ao canal Cinetour, meu nome é Rodrigo Lanes, peço a sua inscrição para você continuar acompanhando o conteúdo do canal, um like se você curte o trabalho de Eastwood como diretor, vídeos como esse dão bastante trabalho e um like ajuda a destacar o nosso conteúdo. E agora vamos ao vídeo da filmografia completa de Clint Eastwood como diretor. Vou te mostrar aqui todos os filmes em que ele dirigiu, é claro, a maioria ele atuou também, mas os filmes em que ele só atuou e não dirigiu não estão aqui. Te apresento então a filmografia completa de Clint Eastwood como diretor em ordem cronológica. Perversa Paixão de 1971. É um filme de suspense psicológico estrelado por Clint Eastwood. O filme conta a história de Dave, um DJ de rádio na Califórnia, que é perseguido por uma ouvinte obsessiva chamada Evelyn, interpretada por Jessica Walter. Quando Dave inicia um relacionamento casual com Evelyn, ele rapidamente percebe que ela é emocionalmente instável e perigosa. Evelyn se recusa a aceitar o fim do relacionamento e começa a se envolver em comportamentos cada vez mais violentos e ameaçadores. Dave é forçado a enfrentar a situação perigosa em que se encontra e lutar para proteger a si mesmo e as pessoas que ama. O filme foi elogiado por sua tensão psicológica e foi considerado um precursor do gênero de suspense de Stalker. O Estranho Sem Nome de 1973. Esse é um filme de faroeste protagonizado por Clint Eastwood. A história se passa em uma pequena cidade do oeste americano que é constantemente apavorada por um grupo de bandidos. Quando um misterioso pistoleiro interpretado por Eastwood chega à cidade, os moradores o contratam para ajudá-los a se proteger dos criminosos. O pistoleiro concorda em ajudar, mas impõe condições estranhas e violentas para a defesa da cidade. Ao mesmo tempo em que combate os bandidos, ele começa a desvendar segredos sombrios da cidade, inclusive a razão pela qual ele próprio foi contratado. Foi um sucesso de crítica e bilheteria na época de seu lançamento e tornou-se um clássico do cinema de faroeste. Interlúdio de Amor de 1973. É um filme de romance estrelado por William Holden e Kay Lance. A trama gira em torno de Breeze, uma jovem hippie que vive em Los Angeles e tem um encontro inesperado com Frank, um corretor de imóveis aposentado e divorciado. Apesar da diferença de idade e estilo de vida, eles se tornam amigos e começam a desenvolver sentimentos românticos um pelo outro. No entanto, o relacionamento de Breeze e Frank está ameaçado pela desaprovação da sociedade em relação à diferença de idade e pela resistência de Frank em se comprometer novamente após seu divórcio difícil. Ao longo do filme, Breeze e Frank tentam superar esses obstáculos e encontrar um equilíbrio em seu relacionamento. O filme é um retrato nostálgico da década de 1970 e uma reflexão sobre o amor e o envelhecimento. Escalado para Morrer de 1975. É um filme de ação estrelado por Eastwood como Jonathan, um professor de arte aposentado, ex-matador e escalador de montanhas que é recrutado por uma agência governamental para realizar uma missão perigosa, escalar a montanha Eiger nos Alpes suíços, para assassinar um antigo agente duplo da CIA que agora trabalha para os inimigos dos Estados Unidos. A trama se desenrola com a seleção dos membros da equipe, e juntos eles enfrentam desafios perigosos na escalada da montanha ao mesmo tempo que Jonathan tem que lidar com a pressão de sua missão secreta, que o coloca em conflito com sua moralidade e valores pessoais, já que a pessoa que ele deve matar era uma vez seu amigo e mentor. O filme é um clássico dos anos 70 e é considerado um dos melhores trabalhos de Eastwood como diretor e ator. José Wales, O Fora da Lei, de 1976. Protagonizado por Clint Eastwood, narra a história de um fazendeiro do Missouri que se torna fora da lei após sua família ser brutalmente assassinada pelos soldados da União durante a Guerra Civil Americana. O personagem principal, interpretado por Eastwood, se junta a um grupo de foras da lei e inicia uma jornada para vingar a morte de sua família. O filme é conhecido por sua ação emocionante, humor seco e atuação icônica de Clint Eastwood como pistoleiro solitário. Também foi um dos primeiros filmes de faroeste a retratar os índios americanos de uma forma mais positiva e humanizada. No geral, é considerado um dos melhores filmes de Clint Eastwood e um dos melhores filmes de faroeste já feitos. É o primeiro de muitos trabalhos realizados com Sondra Locke, que na época era sua companheira. Rota Suicida de 1977.
É um filme de ação e suspense que conta a história de um policial chamado Ben Shockley, interpretado por Clint Eastwood, que é encarregado de escoltar uma testemunha importante, Molly, interpretado por Sandra Bullock, de Las Vegas a Phoenix para testemunhar contra a máfia. No entanto, a missão de Shockley se torna extremamente perigosa quando ele descobre que há uma conspiração para matar Molly e que a polícia local está do lado dos criminosos. O filme é uma mistura de ação, comédia e drama, com o estilo icônico de direção de Clint Eastwood e seu personagem duro como um prego, que não desiste facilmente. É um filme emocionante e bem executado que oferece muita ação e suspense para os fãs do gênero. Bronco Billy, de 1980. É um filme de comédia dramática. A história segue um grupo de artistas de circo itinerante que o proprietário é Bronco Billy McCoy, papel de Eastwood, que é um cowboy excêntrico que se veste de maneira estranha e se apresenta em shows de rodeio. Quando o circo enfrenta dificuldades financeiras, Billy conhece uma jovem socialite mimada chamada Antoinette Lilly, interpretada por Sandra Bullock, que decide se juntar à trupe. Juntos, eles enfrentam obstáculos e desenvolvem uma relação inesperada. O filme tem um tom nostálgico e sentimental, mas também tem momentos engraçados e de ação. Foi um sucesso de crítica e público e é considerado um dos filmes mais pessoais de Eastwood. Ele foi indicado em 2 estatuetas do Oscar e é lembrado como um clássico moderno do cinema americano. Raposa de Fogo, de 1982. É um filme de ficção científica e suspense estrelado por Clint Eastwood. A trama do filme gira em torno de um piloto de caça chamado Mitchell, que é convocado pelo governo dos Estados Unidos para uma missão secreta na União Soviética. Ele é escolhido para roubar e pilotar um caça avançado chamado Firefox, que foi desenvolvido pelos soviéticos e é capaz de voar mais rápido que qualquer outra aeronave conhecida, além de ser equipada com tecnologia de ponta. A missão é complicada pelo fato de que o caça é controlado por um sistema de pensamento telepático, que só pode ser operado por um piloto que fala russo fluentemente e também tem habilidades psíquicas. É um filme emocionante e cheio de ação que foi bem recebido pela crítica e pelo público na época do seu lançamento, e continua sendo considerado um clássico do gênero de ficção científica e suspense. Honky Tonk Man, A Última Canção, de 1982. Estrelado por Clint Eastwood, o filme segue a história de um cantor de música country chamado Red, interpretado por Eastwood. Red é um homem talentoso, mas também um alcoólatra e um mulherengo. Ele recebe a chance de sua vida quando é convidado para fazer uma gravação em Nashville, Tennessee. Determinado a seguir seu sonho, ele pega a estrada com seu sobrinho Whit, interpretado por Kyle Eastwood, em uma viagem que se revela mais difícil do que o esperado devido às dificuldades e à saúde frágil de Red. Enquanto eles viajam em busca de fama e fortuna, Red começa a ensinar a Whit sobre a vida e a música country. No final, Red finalmente chega a Nashville e faz a sua gravação, mas ele sabe que sua saúde está se deteriorando e que não tem muito tempo de vida. Ele acaba deixando Whit em Nashville, encorajando-o a seguir seus próprios sonhos na música country. É um filme comovente sobre um homem que luta para realizar seus sonhos e sobre o amor e a relação entre tio e sobrinho. Impacto Fulminante, de 1983. É um filme de ação estrelado por Clint Eastwood. O filme é o 4º da série Dirty Harry, que acompanha o detetive Harry Callahan em suas missões em São Francisco. Na trama, Harry é enviado para investigar uma série de assassinatos brutais que estão acontecendo em uma cidade pequena. O assassino, uma mulher chamada Jennifer, interpretada por Sandra Bullock, tem um motivo pessoal para os crimes e busca vingança contra aqueles que a violentaram anos antes. Enquanto isso, Harry lida com problemas internos na polícia, mas segue sua intuição e sua própria ética para resolver o caso e capturar o assassino. É conhecido por suas cenas de ação intensas e pela frase icônica de Harry Callahan, "Vá em frente, complete o meu dia", que se tornou um clássico do cinema americano. O filme recebeu críticas negativas na época de seu lançamento, mas se tornou um sucesso de bilheteria. O Cavaleiro Solitário, de 1985. É um filme de faroeste estrelado por Clint Eastwood e segue um forasteiro misterioso chamado Pregador, que chega a uma pequena cidade mineira onde a comunidade de mineiros é ameaçada por um rico empresário local chamado Coy, interpretado por Richard Sard, que quer expulsá-los de suas terras e obter lucro com a mineração de ouro. Quando Coy e seus homens começam a usar táticas violentas para intimidar os moradores e forçá-los a sair, Pregador decide ajudá-los. À medida que a violência aumenta, Pregador se revela um pistoleiro habilidoso, deixando os homens de Coy cada vez mais nervosos. Recebeu elogios por sua fotografia, trilha sonora e atuações do elenco. É uma história que cativou o público e se tornou um clássico do cinema de faroeste. O Destemido Senhor da Guerra, de 1986, estrelado por Clint Eastwood, é um filme de ação de drama militar que se passa durante a invasão dos Estados Unidos na Granada em 1983. Eastwood interpreta um sargento do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos chamado Tom Ridgway,
que é um veterano da Guerra do Vietnã e está enfrentando problemas pessoais e profissionais. Ele é enviado para treinar um grupo de jovens fuzileiros para combater os soldados cubanos e granadinos. Ao longo do filme, Ridgway lida com seus próprios demônios enquanto treina seus soldados para a batalha final. O filme é conhecido por seu retrato realista e não romantizado da vida militar, bem como seu humor ácido e diálogos memoráveis. Bird, de 1988, é uma cinebiografia do lendário saxofonista de jazz Charlie Bird Parker, interpretado por Forest Whitaker. O filme retrata a vida de Parker desde o início da sua carreira em Kansas City, nos anos 1930, até a sua morte prematura aos 34 anos em Nova York em 1955. A história segue Parker enquanto ele desenvolve seu som revolucionário e enfrenta os desafios da vida do mundo do jazz, incluindo sua dependência de drogas, relacionamentos conturbados e preconceito racial. Ao longo do caminho, ele colabora com outros ícones do jazz, como Dizzy Gillespie e Thelonious Monk, e grava algumas das músicas mais influentes da história do jazz. Bird é uma exploração profunda e emocional da vida e do legado de Charlie Parker, com atuações notáveis de Whitaker, que ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes por sua interpretação, e Diane Venora, que interpreta a esposa de Parker. O filme também apresenta uma trilha sonora excepcional que inclui muitas das músicas mais icônicas de Parker. Coração de Caçador, de 1990, é um drama inspirado no romance de Peter Wertel sobre as aventuras de John Huston durante as filmagens do filme The African Queen. É estrelado por Clint Eastwood como John Huston, um renomado cineasta americano que está filmando um filme na África durante a década de 1950. A história segue John Huston e sua equipe de filmagem enquanto eles atravessam a África em busca de locais de filmagem para seu novo projeto. Ao longo do caminho, Huston se torna obcecado em caçar um elefante lendário, ao invés de se concentrar em seu trabalho. Enquanto sua equipe de filmagem enfrenta desafios e perigos na sua jornada, a obsessão de Huston pela caça do elefante o leva a tomar decisões arriscadas e colocar a vida de todos em risco. O filme explora as complexidades do caráter de Huston, seus conflitos internos e sua busca por certificação em sua arte, e recebeu críticas positivas. Rookie, um profissional do perigo, de 1990. É um filme de ação estrelado por Clint Eastwood como Nick, um detetive veterano do Departamento de Polícia de Los Angeles. Quando o parceiro de Nick é morto, ele é designado para trabalhar com um jovem policial chamado David, interpretado por Charlie Sheen. Nick, que tem uma abordagem mais agressiva para o trabalho policial, começa a treinar David em suas técnicas pouco ortodoxas, e os dois logo se envolvem em uma investigação perigosa de uma quadrilha de roubo e contrabando de automóveis importados de luxo, liderada por um criminoso brutal chamado Strong, interpretado por Raul Julia. A situação se complica ainda mais quando a ex-mulher de Nick, Sarah, vivida por Sônia Braga, é sequestrada por Strong como forma de pressão a Nick e David. É um filme emocionante e cheio de adrenalina que é um exemplo típico do estilo de ação dos anos 90. Os Imperdoáveis, de 1992, é um filme de faroeste estrelado por Clint Eastwood que conta a história de um velho pistoleiro chamado William Money, que viveu toda a sua vida matando pessoas por dinheiro. Depois de uma vida de violência, parou de beber e, principalmente por causa de sua esposa, ele parou com tudo. E após o falecimento dela, se tornou um viúvo solitário que vive na pobreza. No entanto, quando uma prostituta é violentamente atacada por dois cowboys bêbados, elas oferecem uma recompensa pela cabeça dos cowboys, mas a cidade é dirigida com mão de ferro por um xerife implacável, Little Bill Daggett, vivido por Gene Hackman. Money, que precisa de dinheiro para sustentar seus filhos, decide ir atrás da recompensa e se junta ao seu antigo parceiro Ned Logan, papel de Morgan Freeman, e ao jovem Scofield Kid para cumprir sua missão, mas vão ter que enfrentar o brutal xerife da cidade para terem sucesso. Foi indicado a 9 e recebeu 4 Oscars, incluindo melhor filme e melhor diretor para Clint Eastwood, além de melhor ator coadjuvante para Gene Hackman. Ele é considerado um dos melhores filmes de faroestes modernos e um dos maiores trabalhos da carreira de Eastwood. Traz ainda no elenco Richard Harris. Um Mundo Perfeito, de 1993. É um filme americano de drama e suspense que conta a história de fuga de um detento chamado Butch, interpretado por Kevin Costner, que junto com seu parceiro de cela sequestra um garoto de 8 anos chamado Philip, vivido por T.J. Lauter. A partir daí, o filme se concentra na relação que se desenvolve entre Butch e Philip, que formam uma improvável amizade durante a fuga. Enquanto isso, o Texas Ranger Red Gardner, papel de Clint Eastwood, lidera uma equipe de busca para capturar o fugitivo.
O desempenho de Kevin Costner como sequestrador Butch foi aclamado pela crítica, assim como a direção de Clint Eastwood. É um trabalho menos lembrado de Eastwood, principalmente porque ficou entre Os Imperdoáveis e As Pontes de Madison, mas que também merece atenção. Traz no elenco também Laura Dern. As Pontes de Madison, de 1995. O filme conta a história de Francesca, interpretada por Meryl Streep, uma dona de casa que vive uma vida monótona cuidando de seus filhos em sua casa. Seu marido e seus filhos estão fora em uma feira agropecuária por 4 dias, deixando Francesca sozinha em casa. Enquanto eles estão fora, Robert Kincaid, papel de Clint Eastwood, um fotógrafo, chega à cidade em busca da famosa ponte de Roseman. Francesca ajuda Kincaid a encontrar a ponte e eles começam a conversar e se conhecer. O relacionamento entre Francesca e Robert se desenvolve rapidamente em um romance intenso e apaixonado. No entanto, Francesca sabe que esse amor é impossível e que sua vida com seu marido e seus filhos deve continuar. No final, Francesca tem que tomar uma decisão difícil que afetará sua vida para sempre. O filme é baseado no romance de mesmo nome de Robert James Wheeler e é uma história emocionante de amor, paixão e escolhas difíceis. O filme recebeu críticas positivas pela atuação de Streep e Eastwood, bem como pela fotografia e trilha sonora. É um filme para aqueles que apreciam histórias emocionantes de amor. Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, de 1997. É um drama policial que conta a história de John Kelso, interpretado por John Cusack, um escritor que é convidado para a Savannah, Georgia, para cobrir uma extravagante festa de Natal do rico colecionador de arte Dean Williams, interpretado por Kevin Spacey. Durante a festa, um assassinato violento acontece e Williams é preso pelo crime. Kelso acaba se envolvendo na investigação do assassinato e começa a descobrir segredos sombrios sobre a cidade e seus habitantes excêntricos. Conta ainda no elenco com Jude Law. Poder Absoluto, de 1997. Suspense estrelado por Clint Eastwood. O filme segue Luther, um ladrão de joias aposentado que testemunhou acidentalmente o assassinato da amante do presidente dos Estados Unidos, Alan Richmond, vivido por Gene Hackman. Luther se torna o principal suspeito do crime e precisa correr quanto tempo para provar sua inocência enquanto tenta expor os verdadeiros assassinos. Enquanto isso, o presidente Richmond e sua equipe de advogados e assessores iniciam uma operação de encobrimento para manter o escândalo em segredo. O filme é um suspense tenso com uma trama complexa de intriga política e corrupção que mantém a atenção do espectador até o final surpreendente. No elenco também estão Laura Linney, Ed Harris e Scott Glenn. Crime Verdadeiro, de 1999. Conta a história de Steve Everett, personagem de Eastwood, um jornalista veterano que trabalha para um jornal. Everett tem problemas pessoais com alcoolismo e um divórcio iminente, e é considerado por seus colegas de trabalho como um jornalista pouco confiável. Um dia, Everett recebe a tarefa de cobrir a execução de Frank Bittman, interpretado por Isaiah Washington, um homem condenado à pena de morte pelo assassinato de uma mulher grávida. Porém, à medida que Everett investiga o caso, ele começa a suspeitar que Frank pode ser inocente. Com a ajuda de sua equipe e apesar das dificuldades, Everett corre quanto tempo para descobrir a verdade e salvar a vida de Frank. Além de Eastwood e Isaiah, conta no elenco com James Woods e Frances Fisher, que teve um relacionamento com Eastwood após Os Imperdoáveis, e a filha deles, Francesca Eastwood, também faz uma pequena participação. Cowboys no Espaço, de 2000. É um filme de ficção científica que segue a história de 4 pilotos aposentados da Força Aérea dos Estados Unidos, interpretados por Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e James Garner. Quando o antigo satélite russo dá defeito, os 4 veteranos pilotos de teste têm o conhecimento sobre essa tecnologia obsoleta, e isso faz deles os únicos capazes de subir ao espaço para reparar o satélite que está entrando na atmosfera da Terra e ameaçando a população mundial. Eles terão que superar desafios físicos e emocionais enquanto se preparam para essa tarefa perigosa. O longa combina humor, ação e nostalgia, ao explorar temas de coragem, amizade e superação. A direção de Clint Eastwood contribui para a qualidade do filme, criando momentos de tensão e emoção, bem como envolvendo personagens complexos e memoráveis. Dívida de Sangue, de 2002. É estrelado por Clint Eastwood e a trama acompanha Terry McLeod, um ex-agente do FBI aposentado que é chamado para investigar o assassinato de uma mulher. Ele descobre que o crime tem ligações com um serial killer chamado O Poeta. Enquanto investiga o caso, McLeod enfrenta desafios pessoais devido a um transplante de coração recente.
O filme combina elementos de suspense e drama, explorando temas como redenção e justiça. Com a direção atenta de Clint Eastwood, Dívida de Sangue oferece reviravoltas emocionantes e uma performance cativante do protagonista. Traz também no elenco Anjelica Huston e Jeff Daniels. Sobre Meninos e Lobos de 2003. Esse a gente tem um vídeo no canal, dá uma conferida. É um thriller policial que segue a história de 3 amigos de infância, Jimmy, Sean e Dave, que durante a adolescência vivenciaram um acontecimento terrível quando Dave foi sequestrado e abusado sexualmente. Anos mais tarde, Jimmy tem sua filha adolescente assassinada. A investigação traz à tona memórias e segredos do passado e Jimmy suspeita que o crime possa estar relacionado com o sequestro de Dave. Sean, agora um policial, e Dave, atormentado por seus traumas, também são atraídos de volta para essa jornada de descobertas. Clint Eastwood traz sua habilidade única como diretor para criar um ambiente sombrio e tenso, explorando a complexidade dos personagens e a dinâmica de suas relações. Com uma narrativa envolvente, atuações poderosas e uma direção precisa, Eastwood conduz o público por reviravoltas angustiantes e revelações chocantes. Se destacam no elenco Sean Penn e Tim Robbins, mas também estão muito bem Kevin Bacon, Marcia Gay Harden e Laura Linney. Menina de Ouro de 2004. Co-protagonizado por Clint Eastwood, a história centra-se em Frank Dunn, um treinador de boxe aposentado e amargurado que relutantemente concorda em treinar Meg, papel de Hilary Swank, uma nem tão jovem e determinada boxeadora. Enquanto Frank lida com seu próprio passado e suas inseguranças, Meg se destaca no ringue e se torna uma lutadora talentosa. O filme explora a relação complexa entre o treinador e sua pupila, enquanto ambos enfrentam desafios pessoais e profissionais. Clint Eastwood captura a intensidade emocional da narrativa. No elenco de apoio estão Morgan Freeman, Jay Baruchel e Anthony Mackie. Ganhou o Oscar de melhor filme, diretor, atriz e ator coadjuvante em 2005. A Conquista da Honra de 2006. Relatado em fatos reais, o filme retrata a Batalha de Iwo Jima durante a Segunda Guerra Mundial, onde soldados americanos lutaram contra as forças japonesas. A história se concentra em um grupo de fuzileiros navais que, contra todas as adversidades, levantam a bandeira americana do topo do Monte Surubate. Clint Eastwood, além de dirigir o filme, também compôs a trilha sonora. O filme é conhecido pela abordagem realista e emocional de Eastwood, destacando a tensão e a humanidade dos soldados envolvidos no conflito. Recebeu a aclamação da crítica e foi indicado a vários prêmios, incluindo o Oscar de melhor filme. A direção de Eastwood é elogiada por sua sensibilidade e sua capacidade de contar uma história impactante com um elenco talentoso, incluindo os atores como Ryan Phillippe e Adam Beach. O falecido Paul Walker de Velozes e Furiosos também se encontra no elenco. Cartas de Iwo Jima de 2006. Esse é um filme de guerra que retrata a Batalha de Iwo Jima durante a Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista dos soldados japoneses que defenderam a ilha contra as forças americanas. A história é contada através de cartas escritas pelos soldados japoneses e revela os desafios e dilemas enfrentados por eles, assim como suas motivações, lealdades e medos. Clint Eastwood, conhecido por sua abordagem sensível e realista, utiliza sua direção para criar um retrato humano dos soldados japoneses, explorando os aspectos emocionais e psicológicos da guerra. O filme recebeu a aclamação da crítica por sua narrativa cativante e pela forma como retrata a guerra sob uma perspectiva diferente. O ator mais destacado do elenco é Ken Watanabe. A Troca de 2008 é baseada em uma história real e se passa na década de 1920 em Los Angeles, onde Christine Collins, interpretada por Angelina Jolie, é uma mãe solteira cujo filho desapareceu misteriosamente. Depois de meses de busca, a polícia alega ter encontrado seu filho, mas, ao reencontrá-lo, Christine afirma que ele não é seu verdadeiro filho. Apesar de suas objeções, a polícia insiste que ela está enganada e a pressiona a aceitar a criança como seu filho. Determinada em descobrir a verdade, Christine luta contra a polícia corrupta e enfrenta um sistema jurídico falso. Com a ajuda de um advogado dedicado chamado Gustav, interpretado por John Malkovich, ela inicia uma batalha para provar e expor a corrupção policial. Com uma atuação poderosa de Angelina Jolie e a direção magistral de Clint Eastwood, o filme oferece um retrato sombrio e emocionalmente envolvente de uma batalha pessoal e uma crítica contundente ao sistema corrupto. Gran Torino de 2008 é um filme de drama que traz Clint Eastwood como Walt. O enredo gira em torno dele, um veterano de guerra aposentado, viúvo, rabugento e racista que vive em um bairro em transformação e que recentemente descobriu um câncer incurável. Após a morte de sua esposa, Walt se vê confrontado com a presença de uma família de imigrantes asiáticos, vizinhos em sua comunidade.
Quando Tal, o jovem vizinho, é convencido por uma gangue a roubar o Gran Torino 1972 de Walt, como um ritual de iniciação para entrar para a gangue, o veterano intervém ganhando a gratidão da família e se tornando uma figura protegida para eles. Conforme a história se desenrola, Walt se aproxima de Tal e sua irmã Shu, desafiando seus preconceitos e descobrindo a importância do perdão e da redenção. Clint Eastwood, como diretor, apresenta uma narrativa emocionalmente poderosa e uma ótima atuação no papel principal, retratando a evolução de seu personagem. Invictus, de 2009. O filme retrata a história real de Nelson Mandela, interpretado por Morgan Freeman, durante seu primeiro mandato como presidente da África do Sul após o Apartheid. O filme destaca o período em que Mandela usa o esporte para unir a nação dividida, concentrando-se especificamente na Copa do Mundo de Rugby, de 1995, realizada no país. Eastwood retrata a jornada de Mandela enquanto ele trabalha para superar as derrotas raciais profundas na África do Sul, usando a equipe nacional de rugby como um símbolo de unidade. O capitão da equipe de rugby é François, interpretado por Matt Damon, e Mandela busca estabelecer uma conexão pessoal com ele para promover a reconciliação e a cooperação entre os sul-africanos. O objetivo é unir brancos e negros em torno de um objetivo comum, superando o passado de discriminação e ódio. No final, o filme celebra a capacidade do esporte de unir pessoas de diferentes origens e mostra como um líder visionário pode usar o poder do esporte para promover a paz, a reconciliação e a mudança social positiva. Além da Vida, de 2010. A trama segue a vida de 3 pessoas com dons especiais e a maneira como lidam com a experiência da morte do além. O primeiro personagem é um médium relutante que pode se comunicar com os mortos, mas luta para aceitar seu dom. O segundo é um jovem garoto que perdeu seu irmão gêmeo e busca desesperadamente por respostas sobre a vida após a morte. A terceira história segue uma jornalista francesa que sofre uma experiência de quase morte e fica obcecada em descobrir a verdade sobre o além. À medida que essas histórias se entrelaçam, os personagens são confrontados com questões profundas sobre a espiritualidade e o significado da vida. No elenco com mais destaque temos Matt Damon e Bryce Dallas Howard. J. Edgar, de 2011. É um drama biográfico que retrata a vida e a carreira de J. Edgar Hoover, o influente diretor do FBI nos Estados Unidos. Através de flashbacks, a história aborda os principais eventos da vida de Hoover, desde sua ascensão ao poder até a sua morte. O longa explora o poder e a polêmica que cercavam Hoover, destacando seu trabalho incansável no combate ao crime, sua obsessão pelo controle e seu papel no desenvolvimento do FBI. Além disso, o filme mergulhou em aspectos pessoais da vida de Hoover, incluindo sua relação com sua mãe dominadora e seu colega íntimo Clyde Tolson. É marcado por atuações impressionantes, incluindo a de Leonardo DiCaprio no papel principal, que retrata Hoover com nuances e profundidades. Sob a direção de Clint Eastwood, o filme apresenta uma narrativa envolvente e performances memoráveis, explorando tanto os triunfos quanto as contradições de um dos personagens mais influentes da história americana. No elenco contamos também com Armie Hammer, Naomi Watts, Josh Lucas, Judi Dench e Lea Thompson. Jersey Boys em Busca da Música, de 2014, é baseada no musical da Broadway com o mesmo nome. A história é inspirada na ascensão e na trajetória da lendária banda The Four Seasons, formada por Frank Valli, Bob Gaudio, Tommy DeVito e Nick Massi. Narra a jornada dos 4 membros da banda, começando em Nova Jersey, onde eles lutam para superar a pobreza e os desafios da vida nas ruas. Eles formam um grupo musical e, com o talento de Frank Valli como vocalista principal e a habilidade de composição de Bob Gaudio, começam a conquistar o sucesso. No entanto, eles também se envolvem em uma vida cheia de altos e baixos, enfrentando problemas com a máfia, brigas internas e disputas de ego. Ao longo da história, somos apresentados aos sucessos icônicos da banda, como Sherry, Big Girls Don't Cry e Walk Like a Man. O filme também explora a vida de Frank Valli, suas relações amorosas conturbadas e os desafios de conciliar sua carreira musical com a vida familiar. O longa conta a história de um dos grupos musicais mais influentes da década de 1960. Jersey Boys é uma celebração da música e do legado duradouro da banda The Four Seasons. Traz no elenco John Lloyd Young como Frank Valli. Sniper Americano, de 2014. É um filme de guerra baseado em uma história real. O filme segue a vida de Chris Kyle, um atirador de elite da Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra do Iraque. A história se concentra no treinamento rigoroso de Kyle, suas missões perigosas e o impacto emocional que a guerra tem sobre ele.
Chris é considerado um dos atiradores mais letais da história militar americana, e o filme retrata sua habilidade excepcional e a dedicação ao serviço. Enquanto ele enfrenta a brutalidade do campo de batalha, também lida com o conflito interno e suas obrigações como soldado e seu desejo de estar com sua esposa e filhos em casa. Sniper Americano é uma narrativa poderosa e comovente que oferece uma visão intimista da vida de um atirador de elite e os desafios que ele enfrentou tanto no campo de batalha quanto em casa. Eastwood captura com maestria a jornada de Chris Kyle, apresentando um retrato humano do herói de guerra. O protagonista é Bradley Cooper, mas ainda com Sienna Miller e Luke Grimes no elenco. Sully, o herói do Rio Hudson de 2016. É um filme que retrata a história real do piloto Chelsea Sully Sullenberger. Após uma colisão com um bando de pássaros que danificou os motores do avião logo após a decolagem, Sully realizou um pouso de emergência no Rio Hudson, em Nova York, salvando todos os 155 passageiros a bordo. Enquanto é considerado um herói pela opinião pública, Sully enfrenta uma investigação que ameaça sua carreira. O filme destaca o heroísmo de Sully, sua habilidade como piloto experiente e sua luta contra a adversidade, apresentando uma narrativa emocionante e envolvente sob a direção de Clint Eastwood. O protagonista é vivido por Tom Hanks e traz no elenco também Aaron Eckhart e Laura Linney. 1517 Trem para Paris de 2018. É um filme de drama e suspense que narra uma história baseada em eventos reais e acompanha a vida de 3 amigos americanos, Spencer Stone, Anthony Sadler e Alex Carlatos. O filme retrata a jornada desses 3 amigos desde sua infância até o momento em que eles se tornam heróis ao impedir um ataque terrorista em um trem com destino a Paris em 2015. A narrativa intercala cenas da infância e juventude dos protagonistas, revelando os desafios que enfrentaram ao longo do caminho. Uma das escolhas marcantes do diretor foi a decisão de escalar os próprios Spencer Stone, Anthony Sadler e Alex Carlatos para interpretarem a si mesmos, o que adiciona conexão e emoção à trama. É um filme que celebra a bravura e o espírito humano, ao mesmo tempo em que examina a amizade e a resiliência diante de situações extremas. Clint Eastwood, conhecido por sua habilidade em contar histórias reais e emocionantes, imprime sua marca na direção, criando um filme envolvente e inspirador. A Mula, de 2018. É um drama criminal baseado em fatos reais. O filme conta a história de Earl Stone, interpretado por Eastwood, um idoso solitário e endividado que se torna uma mula do tráfico de drogas para sustentar sua família. Earl aceita um trabalho aparentemente inofensivo de transportar pacotes misteriosos em seu carro sem saber que está se envolvendo com um cartel mexicano. Enquanto a polícia começa a investigar suas atividades, Earl se torna uma figura lendária no mundo do tráfico, pois sua idade e aparência inocente o tornam um alvo pouco provável. O filme explora temas de família, arrependimento e segundas chances, enquanto Eastwood traz sua habilidade característica de direção, criando um retrato humano complexo de um homem confrontado com as consequências de suas escolhas. Com um elenco talentoso, incluindo Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Pena, Diane Wist e Andy Garcia. O caso Richard Jewell, de 2019. É um filme de drama baseado em eventos reais que conta a história de Richard Jewell, um segurança que se tornou herói e depois foi acusado injustamente de um atentado durante os Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. A trama se desenrola quando Richard, interpretado por Paul Walter Hauser, descobre uma mochila contendo uma bomba no Parque Centenário durante os Jogos Olímpicos. Sua ação rápida para evacuar o local e salvar vidas o torna um herói instantâneo. No entanto, a mídia começa a especular sobre sua participação no atentado, alimentada por discussões equivocadas do FBI. Eastwood mostra os efeitos devastadores da exposição da mídia e da pressão policial sobre Richard Jewell, que passa de herói a vilão da noite para o dia. O filme também aborda questões de ética jornalística, explorando a sede por manchetes sensacionalistas e a falta de escrúpulos de alguns repórteres. Eastwood enfatiza a vulnerabilidade de um indivíduo comum diante do poder da máquina do Estado e da imprensa. O elenco conta ainda com Sam Rockwell, Kate Bates e Olivia Wilde. Cry Macho, O Caminho para a Redenção, de 2021. É um filme de drama e aventura que se passa no México, onde Eastwood interpreta um espião e treinador de cavalo chamado Mike Milo. Ele é contratado por um ex-patrão para resgatar seu filho Rafa, que está morando com sua mãe no México. Mike concorda em ajudar e embarca em uma jornada para encontrar o garoto e trazê-lo de volta para casa. Durante a viagem, Mike e Rafa desenvolvem uma conexão especial enquanto enfrentam perigos e obstáculos no caminho.
Com um estilo cinematográfico tradicional e atuação cativante, Clint Eastwood entrega uma história envolvente que retrata a jornada de dois personagens em busca de reconciliação e autoaceitação, através da lente de um dos diretores mais prestigiados de Hollywood. Canal Cinetour fica por aqui com a filmografia completa de Clint Eastwood como diretor. Um abraço, até o próximo vídeo.